Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal Área O. Que o racismo é um mal que a sociedade ainda mantém vivo, todo mundo já sabe. Mas será que não exageramos muito na militância, no politicamente correto, nas atitudes e nos protestos? Quando afirmamos que um negro, sendo chamado de negro, é racismo? Vou falar deste assunto daqui a pouco, depois da vinheta. Ano passado, a jornalista e apresentadora Glória Maria disse que tudo ficou muito chato, pois atualmente tudo virou racismo, preconceito e assédio. Bem, neste vídeo eu vou falar mais sobre o racismo, pois afinal de contas, atualmente pessoas negras se ofendem por ser chamadas de negras. Olha pessoal, o problema da palavra negro é que geralmente ela define coisas negativas, como ovelha negra, que significa um membro de uma família ou de uma sociedade que foge dos padrões impostos e comete algum crime que fere a imagem de uma sociedade. Fora que durante muito tempo o negro ou negra era visto na televisão como algo feio ou cômico. Que você tem o direito de ser um escroto e, por exemplo, ridicularizar uma criança negra, que ainda não consegue se defender das ofensas de fracassados que precisam humilhar os outros. E falo isso por experiência própria, pois a minha infância e adolescência foi uma beleza no quesito piadas sobre a cor de pele. Devido à forma como homens e mulheres, negros e negras, eram retratados de forma negativa, aflorou-se um ressentimento muito grande neste grupo étnico, como uma ferida muito sensível que, a qualquer toque, gritos de dor são ecoados pela televisão, rádio, internet e qualquer outro veículo de comunicação que pode ampliar este sofrimento. Porém, muitas vezes não existe ferida nenhuma e mesmo assim você escuta gritos de dor. Veja bem, eu não estou aqui relativizando o racismo. Eu sei que o Brasil é um país racista e que esconde isso com a frase "mas é só uma brincadeira". Mas não posso deixar de enxergar que, devido às ideologias políticas, a liberdade de ter um canal no YouTube, a liberdade de escrever o que quiser, a sociedade moderna se tornou uma diarreia de regras que fica difícil você exercer sua liberdade de expressão. A Glória Maria deu a opinião dela sobre o assunto racismo. Muitos internautas não perdoaram e jogaram em cima da Glória Maria o peso da verdade absoluta e universal, para esmagar a opinião da Glória Maria, que é errada, contrária, que está indo contra a correnteza do que negros e negras deveriam pensar. Veja bem, uma mulher negra não pode dar a sua opinião sem ser criminalizada por outros negros, que acreditam que todos os negros devem pensar a mesma coisa, sem questionamento. Agora, especialistas de cor de pele afirmam que é racismo sim chamar uma pessoa negra de negra. O que eu acho mais engraçado é que geralmente estes especialistas em cor de pele são brancos. Mas respeitando a opinião de todos e aceitando que eu posso estar errado, atualmente
Eu não fico ofendido com a palavra negro. Já fiquei sim, quando eu era mais novo, pois, como eu disse, o negro era sempre retratado como alguém inferior, alguém feio, como alguém que nunca será o herói. Mas eu fui crescendo, lendo muitos jornais e revistas, formando a minha própria opinião e aos poucos comecei a gostar muito da palavra negro, tornando essa palavra um orgulho para mim, a ponto de eu me interessar pelo livro Eurico, o Presbítero, do escritor português Alexandre Herculano, só porque o herói do livro é o Cavaleiro Negro. Não que o herói seja um afrodescendente, mas ele usa uma armadura negra. É um dos melhores e muito respeitado pelos seus compatriotas graças aos seus feitos em campo de batalha. Olha a palavra negro descrevendo algo positivo. Da mesma forma que eu poderia utilizar o termo ovelha negra como apelido de um personagem, por exemplo, um policial que é chamado de ovelha negra, pois não segue as condutas de uma quadrilha de policiais corruptos. Cara, daria uma excelente história, o personagem poderia ser um afrodescendente ou negão no popular, e eu estaria utilizando o termo ovelha negra para algo positivo. Puta que o pariu, cara, eu vou escrever essa história. Voltando para o assunto principal, vejam que poderíamos transformar o significado negativo da palavra negro em contextos positivos, ao invés de impor regras como negro não é etnia, negro é cor, ser chamado de negro é sim sofrer racismo, o certo é ser chamado de afrodescendente. Imagine um racista te chamar de afrodescendente de merda, ou de preto de merda, ou então de moreninho de merda. Melhorou alguma coisa a mudança da palavra? E outra, eu não vejo ninguém chamar uma pessoa branca de caucasiano. Geralmente chamam de branco mesmo. Eu tenho amigos que me chamam de negão, eu chamo eles de branquelos. E todo mundo vai conversar sobre animes japoneses depois. Existe, como eu já disse, muito ressentimento sim. E claro, um racista de merda pode utilizar a palavra negro como ofensa. Mas eu acho que nós, negros, pretos, pardos, afrodescendentes, deveríamos sim nos orgulhar da palavra negro, ao invés de deixarmos pessoas infelizes nos colocar para baixo. Para finalizar, a thumbnail deste vídeo era para falar de 3 supostos casos de racismo que aconteceram no mundo do futebol ano passado. Por causa de problemas pessoais, acabei não falando sobre estes casos. Mas os 3 casos falam exatamente sobre isso, pois os atletas envolvidos foram chamados de negros e acusaram que sofreram racismo das pessoas que os chamaram de negros. Um destes casos aconteceu na Turquia, onde um juiz chamou um jogador negro de negro e a partida foi até interrompida. Os outros 2 casos aconteceram no Brasil. Um dos casos envolveu o jogador Gerson, do Flamengo, e o outro em uma modesta partida de futebol entre adolescentes. Em todos estes casos, a palavra negro foi o gatilho para muita confusão. Respeito à revolta dos atletas se eles ficaram ofendidos. E como eu disse, um racista de merda pode utilizar a palavra negro para ofender. Os programas de esporte com poucos afrodescendentes em suas bancadas levantaram a bandeira e foram contra o racismo no futebol. Beleza, apesar de eu não concordar que é racismo chamar um negro de negro, respeito a opinião de todo mundo, sem olhar a etnia, a idade,
o gênero, a religião ou a cor de cabelo, mas só questiono por que nenhum especialista de cor de pele não fala nada sobre o fato de um homem negro, ex-jogador de futebol e hoje comentarista de futebol em um dos canais da Rede Globo, ser chamado de grafite. Será que os especialistas em cor de pele acreditam que um homem negro ser chamado de grafite é uma brincadeira? Mas esta foi apenas a minha opinião. Fique à vontade para concordar ou discordar dela. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Não gostou? As suas críticas podem me ajudar a melhorar. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do Área O. Pessoal, eu fico por aqui. Até mais nesta mesma área.